Bem, com muito prazer recebendo o Dr. Cláudio Fonteles, Procurador-Geral da República, de 2003 a 2005, teve uma longa carreira no Ministério Público, jurista, várias funções e várias atividades importantíssimas no campo do ensino também, do ensino acadêmico, né? E eu agradeço muito o senhor ter aceito o convite e acho que a preocupação de todos nós que acompanhamos a política brasileira, porque há tempos atrás, falar em Procuradoria-Geral da República, a maior parte das pessoas nem sabia o que era. E ainda bem que hoje as pessoas se preocupam, sabe quem é o STF, conhece os 11 ministros, assistem à TV Justiça, isso na minha leitura é muito importante. Então, falar de Procuradoria-Geral da República é muito importante. O senhor foi em 2003, 2005, momento também complexo, mas não tão complexo como na vida política brasileira. Então, eu agradeço o senhor ter aceito o convite. E dentro, eu sei que existe uma ética por parte, evidentemente, dos procuradores, mas como o senhor analisa a gestão do doutor Augusto Aras? Bom, boa tarde, Marco. Um prazer enorme estar conversando com você e com todos que compõem essa sua CREI, né? Muito bem. Eu realmente sempre dediquei ao Ministério Público Federal. Na época até que podia advogar, eu nunca advoguei. Foi uma opção minha, eu sou costumo ser um ser ligado ao interesse social, a uma visão comunitária de vida e não a uma visão mais particularizada de vida. Indo direto ao ponto e a sua indagação, claro, aqui é simplesmente um juízo crítico, né? Baseado, lastreado em fatos. Até agora, né? Olhando as atitudes do colega Aras, eu lamento muito as atitudes não existam. Ele, a meu juízo, está assumindo comportamentos omissivos. E isto não é o papel do Procurador-Geral da República. O Procurador não é estrela. Ninguém deve ter estrela no mundo jurídico. É um mundo realmente que deve primar pela fundamentação, pelo equilíbrio e pela serenidade. Acho que são 3 palavras-chave. Né? Fundamentação do que você fala e coloca equilíbrio e serenidade. Né? Mas veja você e todos que nos acompanham, pegando um primeiro fato, que foi o fato que hoje até está nominado em inquérito judicial na Suprema Corte, sob orientação do ministro Alexandre de Moraes. Olha o título desse inquérito, que a própria mídia vem até apresentando e falando, né? Inquérito a apreciar condutas de atos antidemocráticos. Quais seriam essas condutas? Todas aquelas que, no passado recentíssimo, nós vimos o presidente da República, né, com seus correligionários, não só no Palácio do Planalto, né, mas também no QG do Exército, o quartel-geral de uma instituição fundamental para a democracia, como estão as Forças Armadas e instituições militares, tem que ficar muito claro, muito marcado, são instituições fundamentais para a democracia, mas lá vai. Né, e aí desnatura meu juízo. E se mantém liderando, né, várias pessoas, hostes, e liderando em que sentido? No fechamento do parlamento, no fechamento da Suprema Corte e até nominando membros do parlamento e membros da Suprema Corte. Este é um primeiro ato, que aí está. Né? O que fez o colega Aras? O colega Aras abre um inquérito? Chega a abrir um inquérito, houve um titubeio, mas acabou abrindo um inquérito. Abriu um inquérito agora para reflexão, Mar, e quem nos acompanha. Abriu um inquérito para investigar condutas de quem? De quem financiou e de possível envolvimento de parlamentares. Tudo bem. Mas e a figura de quem motiva a turba? De quem faz as pessoas, quem fez as pessoas saírem de casa e se reunirem nesses espaços, Palácio do Planalto, Quartel-General do Exército? Quem fez essas pessoas? Ora, está claro, está evidente que foi o senhor presidente da República. Por que não se investiga essa atitude, até na postura de um líder maior? Me lembro até que ele pegou um helicóptero, fez sobrevoo de voo, mas, enfim, andou a cavalo, né? Percorreu a cavalo. Por quê? E por que não se investiga esta pessoa? Então,
Então, esse é o primeiro fato. Eu tenho até aqui, em mãos e mais recente agora, já trazendo para algo mais próximo, uma decisão da ministra Carmen Lúcia, num pleito do Partido Rede de Sustentabilidade, sobre o envolvimento de 2 órgãos ligados à presidência da República, que é o gabinete, veja, o Gabinete de Segurança Institucional e a Diretoria-Geral da Agência Brasileira de Inteligência, está aqui, é uma ação de inconstitucionalidade 6529, para quem quiser ler e procurar, em que ela diz o quê? Veja, rapidamente. Ofício Procurador-Geral da República, com a cópia, das informações prestadas pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e pelo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência para conhecimento e adoção de medidas cabíveis, devendo ser comunicada ao Supremo Tribunal Federal no prazo de 30 dias sobre as ações efetivamente adotadas para a ilustração dos fatos. Que fatos? O envolvimento desses órgãos na condução da defesa do filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro. Veja, eu confesso a você, Marco, e a todos que nos acompanham, que eu nunca vi isso. Não é? Um ministro do Supremo, não é? Fixa prazo até a um procurador-geral da República para que ele se manifeste. Eu preciso recordar a você e a todos que nós somos, veja bem, pela sistemática do processo penal brasileiro, o Ministério Público é o que a gente usa uma expressão latina até, dominus litis. Nós somos o senhor da lide. Em que sentido? Veja bem, quem tem o juízo exclusivo para deliberar, após todo um trabalho investigatório, se acusa ou não acusa alguém, não é o judiciário. Quem tem esse juízo exclusivo é o Ministério Público. É o que está consagrado no artigo 127.1 da nossa Constituição, o chamado sistema acusatório, em que você separa muito bem as 2 funções de acusar, e essa função é entregue a uma instituição da sociedade chamada Ministério Público. Porque deve ser independente. E a Constituição coloca essa expressão, e nos dá essa expressão, a independência funcional, para que possamos agir com liberdade. A pressão existe? Sim, a pressão existe tudo, mas que a pressão não nos domine, porque somos independentes. Não é? Então, veja, esse é o sistema acusatório. E a função de julgar separada, entrega ao magistrado, que é imparcial. Não é? O atributo fundamental dele. O nosso da independência, o dele também é independente, mas da imparcialidade. Então, veja você, outro fato, não é? Em que estou provando para você e para todos, com essa decisão, né, de que os colegas Aras não assumiu postura alguma de imediato. Provocado agora recentemente, né, dias bem atrás, há uma denúncia, há uma abertura de investigação contra o ministro Pazuello. Mas o ministro Pazuello, sabemos todos, está claro, ele não está agindo sozinho na condução do posicionamento ministerial sobre o combate ao coronavírus. Ele está em estreita ligação, né, ao presidente da República, com aquela frase que ele disse, dizendo que é simples assim, né? Obedece àquele que manda, mais ou menos nessa linha. Então, ele não está só nisso. Por que o colega Aras não estende a investigação sobre esses atos todos de extrema gravidade e omissivos em relação também ao presidente da República? E agora, meu caro Marco, o que é gravíssimo, mas o que é, para mim, gravíssimo, que me levou a escrever a frase do senhor presidente da República, eu vou ler devagarzinho, é muito pequena. Quem decide, olha bem, quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são as Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam. Vincula as Forças Armadas à ditadura, que é uma barbaridade. As Forças Armadas são instituições democráticas. Instituições democráticas. A razão de ser delas é essa. É a garantia do Estado de Direito.
não é? Então, veja, o presidente da República alça a condição de juiz às Forças Armadas, para dizer se no regime, na forma de governo, será ditadura ou democracia. Isso, qual foi a postura do senhor Procurador-Geral da República? Total omissão. Até o título do meu artigo é: e o que faz o Procurador-Geral da República? Ora, isso exige, e é uma atitude pronta, serena, como disse Luiz, os 3 atributos, e equilibrada, nossa, em que sentido? No sentido de notificar o senhor presidente da República aqui no prazo, porque a coisa é uma frase simples, a que diga, no prazo de 10 dias, sobre o que levou a dizer essa frase. Vindo a resposta ou não vindo a resposta, o senhor Procurador-Geral da República, meu caro Marco, e quem nos acompanha, tem que ter uma postura imediata. Denunciar. E por que ele não denuncia, doutor Fonteles? O que acontece? Qual a razão? Eu não sei. Não é? Por que essa inércia? Sim. Será? Não é? Por que a inércia? Se você está inerte, você objetiva alguma coisa. O próprio presidente acenou, vocês todos sabem disso, sabemos todos, com uma vaga no Supremo que se aproxima. Agora, né, nós estamos em janeiro, creio, eu não sei bem exatamente, mas... É junho, né? O ministro Marco Aurélio se aposenta compulsoriamente em junho, 6 meses. Né? Bom, mas essa não é a postura. Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que se mostrar como são e respeitadas. Né? E aí, realmente, abrimos esse grande espaço da discussão, né? Da controvérsia, do posicionamento. O Ministério Público é uma instituição da sociedade brasileira. Nossa sociedade. O Ministério Público não é um órgão de governo. Essa foi a grande, eu acho, sabe, a minha geração, né? Vou dizer você no início, né, da minha vocação, então, a minha geração, aí jovens, aí eu tinha cabelos, eram negros e tal, hoje não tem mais nada, está tudo branco, né? Mas veja bem, realmente a minha geração não foi Cláudio Fonteles, foi uma geração liderada por uma figura importante, séria, um estudioso, um dos grandes juristas desse país, pode concordar, mas que é um grande jurista, não há dúvida, José Paulo Sepúlveda Pertence, quando Procurador-Geral da República. Na época era escolhido, não havia mandato tal, pelo presidente Sarney. José Paulo, eu costumo dizer, o Ministério Público Federal, não digo dos estaduais, tá bem? O Ministério Público Federal, você pode dividir entre antes de José Paulo Pertence, que era um órgão ligado ao Poder Executivo, e até, normativamente falando, mesmo a nossa autonomia vem com a Carta de 88, né? Que aí vinha a instituição nacional, permanente, autônoma, defesa, veja lá você e todos, né? Está claríssimo no artigo 127. Qual é a nossa razão de ser? Defender a democracia, defender os direitos humanos, defender os direitos sociais individuais disponíveis. Por isso digo que nós somos órgãos de governo, nós somos órgãos da sociedade brasileira. E Zé Paulo aí, fazendo viver esta norma, né? Ele assume uma postura nova, uma postura de um ente que não se cala. Né? Eu digo até quando, sabe, Marco, eu cunhei essa expressão, depois dessa vida toda, né, de 35 anos de Ministério Público, 35 anos de Ministério Público, e no finalzinho, né, quando eu estava deixando de ser procurador-geral, quando a gente cria lá o nosso memorial, né, eu coloquei uma frase desse memorial, a frase singela, e diz: o Ministério Público é a voz da sociedade, veja você, é a voz da sociedade diante do Poder Judiciário. É isso. Eu acho que é fundamental para a democracia. Sim. Não, e eu estou me lembrando agora aqui num projeto que eu participei, que ainda, infelizmente, ficou inacabado, que é o Museu de História do Estado de São Paulo, né? E eu fiquei com a parte de memória política, e eu entrevistei muita gente. Um deles foi o Dr. Plínio de Arruda Sampaio, isso foi em 2009. E ele teve um papel importantíssimo na Assembleia Nacional Constituinte, na subcomissão
vinculado justamente discutindo a questão do Ministério Público, né? Sim. E ele sempre era do falou Ministério com muito Público. orgulho sobre isso, né? A importância de termos um Ministério Público independente e ser a voz do cidadão, né? Isso. Eu convivi com o Plínio Arruda Sampaio, ele é membro do Ministério Público, colega do Ministério Público do Estado de São Paulo. Exato, Né? exato. Agora, por que, doutor Fontelli, o senhor fez referência a essa frase recente do presidente da República, fazendo uma associação absurda entre democracia e Forças Armadas? E se a gente o inquérito, um deles que tramita no STF de atos antidemocráticos. E se puxarmos o fio de Ariane da história, tem no ano passado aquelas manifestações, o senhor fez referência até de passagem a duas delas, no mês, especialmente nos meses de março, abril, maio, essas dele a cavalo, hora de helicóptero. A cavalo lembrava um pouco Mussolini, de helicóptero lembrava o avião do Hitler no filme O Triunfo da Vontade, chegando a Nuremberg, do Congresso do Partido Nazista. Bem, o episódio da caminhonete, que ele sobe numa caminhonete e também faz um discurso pavoroso e tal. A sociedade civil reagiu de forma tímida frente às agressões, na minha leitura, a que ele fez à Constituição, Estado Democrático de Direito. Mas o Supremo Tribunal Federal, especialmente o decano, o então decano, ministro Celso de Mello, teve uma ação muito corajosa também dentro da minha interpretação, se posicionando de forma muito firme em defesa da Constituição. E isso explica, acho que o ódio que o presidente da República tem em relação ao ministro Celso de Mello, porque eu, por obrigação de ofício, doutor Fonteles, assisto às lives de quinta-feira. E em duas delas, há cerca de um mês atrás, ele fez ataques duríssimos ao doutor Celso de Mello, dizendo que ele era a favor até da poligamia. Olha o absurdo tal. Mas a questão que eu coloco ao senhor é o seguinte: o que aconteceu com a sociedade brasileira? Por que ela reagiu? Agora parece que está acordando tão timidamente esses ataques que nunca foram dessa magnitude em relação à Constituição de 88, desde o dia 5 de outubro lá de 88 até hoje. O que aconteceu conosco? Essa sua pergunta é interessantíssima e ela provoca uma reflexão séria, né? Eu tenho pensado nesse caminho que você abre aí, né? Eu vejo como um certo entorpecimento, não é? E aí a gente iria fazer a indagação. O que causa esse entorpecimento? O Papa Francisco usa até uma outra palavra, a indiferença, embora refletindo aí no plano mundial, né? Mas vamos trazer para o nosso Brasil, embora a minha resposta vá levar ao plano mundial. Eu acho que uma coisa que está entorpecendo, Marco, é o domínio absoluto, não são fundamentais, mas, pelo amor de Deus, né? Das redes sociais, entende? As pessoas, que é um instrumento importantíssimo, não é? Mas o instrumento importantíssimo, veja bem, de busca, de você buscar, né? De uma maneira mais ampla e mais rápida o conhecer. E eu acho que essa ideia central de uma rede que você deve utilizá-la com busca, o buscar, insisto muito nisso, o conhecer e se aprofundar, se perdeu. E ela ficou com uma coisa, um instrumento de mera informação superficial e que conduz a uma outra palavrinha chamada manipulação. Entende? Então, as pessoas se adormecem, porque elas são levadas na rede, né, a simplesmente olharem o imediato, o rápido, o transitório. Entende? Então, se você... isso eu digo para os meus netos, sabe? O mais velho aí indo para 17 anos, o outro indo para 14, né? Sim, até o que está lá com 10 anos, e o outro está com 7. Eu só tenho netos, 5 netos, um time de futebol de salão, mas nenhum é vascaíno, infelizmente, é flamenguista e palmeirense, meu Deus do céu, não há de ser nada. Os pais têm preferência, obviamente, sobre isso, nessa questão. Né? Mas é isso que eu digo, olha, isso está bem, isso é fundamental, eu digo para você e para todos nós, para mim, né? Para todos os assim, mas não se deixe dominar, né? Pela rapidez. O Papa Francisco também, eu gosto muito dele, sabe? Porque eu adoro esse homem, tenho lido muito. Ele tem uma expressão castelhana, rapidação. Nós estamos no mundo, Marco, da rapidação.
ela é ótima, mas ela não pode te dominar. Então, eu vejo esse amortecimento, não é, como ligado a isso. Você, à medida que você se envolve em algo que é muito rápido, é tudo muito rápido, você não para pensar. Salvo quando haja, como está a acontecer agora, que você lembra muito bem, um início de reação. Por que o início de reação? Porque agora se avolumou uma série de coisas, é um fato terrível para nós todos, a humanidade, que é, né, a pandemia. Isso aí, como que, sabe, como que fez balançar, entende? Vejo assim, ainda reflito, não diria para você e para as pessoas que nos acompanham que é o meu ponto final na sua resposta, porque é uma pergunta muito profunda, né? No sentido de exigir uma reflexão maior. Mas pensando já, sem dúvida pensando, eu caminho por essa senda, por essa seara, sabe? Deixa eu perguntar para o senhor, pode ser até óbvia a minha questão, mas que o senhor, se tivesse uma resposta positiva, e por quê, né? Pela minha leitura no campo da história, eu acompanhei, eu sei que impeachment no Brasil é uma coisa complicada. No século XIX, nós tínhamos na Constituição de 1824, depois, nos anos 30, veio o impeachment de ministro, não podia ter impeachment de Sua Majestade, porque os artigos do poder moderador pavorosos, o 99, então, que ele não podia, ele era uma pessoa sagrada, portanto, evidentemente, não podia ter impeachment, mas sobre ministro. Aí vem a República, tem um probleminha lá, o Deodoro não estava gostando muito da discussão de impeachment, fecha o Congresso, em novembro de 1891, mas em 1892 veio lá a primeira lei do impeachment na República. E depois, assim sucessivamente, até olharmos a de 1950, né? A Lei 1079. Infelizmente, a Constituição de 88, apesar de estar disposto, deveria ter uma lei específica sobre o impeachment. Está lá. Mas é considerado, e o senhor melhor do que eu sabe, que a Lei 1079 foi recebida pela Constituição de 88. Com toda a história dos impeachments, 1992 e 2016, com a história de luta pelas liberdades no Brasil, que não é fácil, nunca eu vi um presidente cometer tantos atos ilícitos e que confrontam com a Constituição como Jair Bolsonaro. Por que, então, até hoje, nós não entramos, eu estou falando no sentido mais amplo, com a questão, com o crime de responsabilidade, já que a infração penal comum, né, é só o Procurador-Geral da República que pode fazer essa acusação em relação ao presidente da República. Mas no crime de responsabilidade, que é um processo político, fundamentalmente, né, cabe à Câmara dos Deputados, ao presidente. Por quê? Porque agora está se falando, já tem abaixo-assinados, há uma mobilização da sociedade, mas a opinião do senhor sobre o Bolsonaro, é caso de impeachment? Mas não tem a menor dúvida que é caso de abertura, que o presidente se defenda. Sim. Olha, não tem o menor sentido a postura do presidente da Câmara, né? E aí a gente até pode pensar nisso se você deixar ao vedrio de um homem só iniciar um procedimento de impeachment, né? Diante da mesa, na sua mesa, o presidente Rodrigo Maia tem dezenas de pedidos de impeachment. Exatamente pela gravidade dos pleitos, é que eles não podem ser colocados na gaveta. Eles não podem ser colocados debaixo do pano. Nós não podemos, meu Deus, é o que eu digo, a democracia não se compraz com o silêncio. A democracia é o regime das vozes. Você, eu, os que não nos assistem estão conversando, estão falando. A beleza da democracia é que, para mim, ela é o regime das vozes. E as vozes pedem o quê? O posicionamento, a comunicação. Essa atitude é profundamente deplorável do presidente Rodrigo Maia. Ele deveria, obviamente, diante do pleito que se lhe faça, responder fundamentadamente sobre se abre
ou se não abre os pleitos de impeachment, como eu falei fundamentadamente, né, expondo as suas razões. É o que, aliás, o representante do povo deve fazer e não silenciar. A representação popular exige daqueles que nos representam que se manifestem, que se posicionem. Não me venha dizer, Marco, né, quem nos acompanha, que isso faz periclitar o momento de pandemia. Como? Eu vi que esse teria sido um dos argumentos usados pelo deputado Rodrigo Maia. Como? Pelo amor de Deus. Periclitar como? Não, pelo contrário. O presidente não será julgado de imediato, não. Ele terá todo um procedimento em que vai se defender, em que vai se mostrar para o povo, né, fundamentadamente, cara limpa, né, dizendo, não tem razão por isso, eu me agi assim, assim, assim. E essa é a beleza da democracia, pelo amor de Deus. Insisto, não é o regime do silêncio, o regime do silêncio é a ditadura. Isso é uma forma, né, disfarçada de você incentivar até que as coisas não sejam apuradas. Onde não se apura é na ditadura. Na ditadura não se apura nada. Né? Então, a verdadeira democracia pede, né, clama para que quem hoje, né, tem, pela legislação, hoje, tem o ato monocrático de decidir se abre ou não um impeachment, que se manifeste, fundamentadamente. Eu vejo assim. Justamente sobre isso, eu acompanhei todos o processo 2015 e 2016, né? E já tinha visto e comentado essa questão de não ter uma lei do impeachment adequada à Constituição de 1988. E uma das questões é justamente o que o senhor tocou, é esse poder imperial, monocrático do presidente da Câmara, porque reza a Constituição que cabe à Câmara, privativamente, diz a Constituição, autorizar. Quem processa e julga, no caso de crime de responsabilidade, é o Senado Federal. Agora, essa interpretação da decisão monocrática do presidente da Câmara foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Né? O que me parece, eu sou um simples historiador, mas que gosto de ler as constituições, e a Constituição de 88 em especial, foi dado um poder que originalmente ele não tinha, porque a minha interpretação primária, eu sei, é que o soberano é o plenário. Cabe ao presidente encaminhar ao plenário, aos 513 deputados, e eles vão dizer se deve ou não ser recebida, vamos chamar assim, a denúncia e nomeada uma comissão. E aí segue a proporcionalidade, nomeia um presidente, um relator, e segue a vida tal qual determina o regimento da Câmara. Se o plenário é soberano, o povo é soberano. A questão é que é dado um poder ao presidente da Câmara. Eu até estava lendo hoje pela manhã, no jornal Folha de São Paulo, a apresentação do livro do ex-deputado Eduardo Cunha, né? E ele faz considerações dentro da perspectiva dele. Ele está em prisão domiciliar, só para recordar quem nos acompanha, mas e passa pelos episódios de 2015, que afinal a comissão foi que era em dezembro de 2015, no caso do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas o senhor não acha que é muito poder por uma pessoa só e que isso é pouco republicano? Totalmente de acordo com você. Você não é um simples historiador, não. Você é o historiador. Vamos fazer essa correção. Né? Mas veja bem, Marco, não tem a menor dúvida, porque neste caso aí, não é um simples, esse caso do recebimento, que é o chamado, a gente chama isso de juízo de admissibilidade. Não é? Neste plano, sob essa ótica de argumentação, esse não é um juízo de admissibilidade, como acontece em fatos de somenos, em que você se comporta no mero exame de formalidades extrínsecas ao ato. Correto? Né? Ou seja, quem fez é que podia fazer, se está dentro de uma padronização, você apoia aspectos formais. Nesta situação aí de impeachment, não. Este ato inaugural dele, ou não, ou inaugura ou não inaugura, mas esse ato, você necessariamente tem que se voltar e tem que se desdobrar sobre o núcleo essencial, o núcleo de essência. Ora, se esse ato não é aquele que propicia um mero juízo formal, mas esse ato implica um juízo substancial, então,
Juízo substancial não pode ser conferido a uma pessoa, não pode ser monocrático, né? Como é aquele de meramente olhar requisitos extrínsecos, requisitos formais. Aí uma pessoa pode, tudo bem. Mas esse sendo, insisto, substancial e o é, tanto que se negado não tem como você reavivá-lo e dar uma indemnidade a quem teve a seu favor o juízo negativo, então teria que ser necessariamente conduzido, você colocou bem, perdão, definido pelo parlamento, né? Pela sua totalidade, dos deputados, no caso, pela Câmara dos Deputados, que é quem representa o povo. Né? Daí o sentido da Câmara se envolver nisso, no julgamento do Senado. Mas, né, a Câmara, na sua totalidade, com ampla defesa, com o contraditório, enfim, seguindo os trâmites normais do que a gente chama no direito constitucional o due process of law, ou seja, o devido processo legal, o devido procedimento legal. Mas entendeu bem? Quer dizer, por causa dessa peculiaridade, porque, não é? Aí você está em algo que é de essência, que é de substância, não de mero controle extrínseco. Doutor Cláudio Fonteles, para a gente fechar essa nossa conversa, o senhor é otimista ou pessimista, ou nem otimista nem pessimista, realista, sobre... bem, nós vivemos uma combinação perversa, crise econômica, a crise sanitária, há uma crise das instituições, que elas, em algum momento, elas não funcionam como nós gostaríamos que funcionasse, há uma crise política, há um certo, numa linguagem vulgar, um baixo astral da população cansada, frustrada sucessivamente. Nós completamos a década que acabou de terminar, foi das últimas 4, a pior década, né? Década perdida mesmo, essa a última que terminou 31 de dezembro. O cenário é muito preocupante, a expectativa de vida em 2020 caiu 2 anos, o pior resultado desde 1940. Portanto, há 80 anos. O desenho de 2021, eu sempre falo com economistas, fiz uma longa conversa aí com o Dr. Guido Mantega, acho que de 1h50, e com os outros economistas, há um consenso de que teremos um 2020 extremamente difícil, 2021, mas nós vamos resolver o nó górdio, que é a crise política, né? Todos falam, a questão precisa ter estabilidade política para enfrentar tudo isso que nós sabemos. Como é que o senhor analisa, assim, no campo mais amplo, interrelacionando tudo isso? É possível ter algum otimismo e vemos lá no fim do túnel o impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Eu não tenho dúvida, né? Não é otimismo tolo e tal, não. Eu acho que a nossa razão, aí eu mais até entrando numa coisa mais filosofal, né? Sim. A nossa razão de existir é nos movimentarmos. A beleza do ser humano é que ele não é um ser pronto. Isso é um pouquinho, sabe, do sentido da eternidade. Você pode experimentar. Nós não somos coisas prontas. Nós somos coisas, e por não sermos coisas, não temos nada de pronto em nós. Nós estamos sempre num devir. Nós somos sempre uma possibilidade de atingir o que a razão diz ser impossível. Mas como você vai além de você, não é? Você pode perfeitamente vivenciar isso. Por isso, o que é obscuro não me impede de enxergar, porque o obscuro não pode se tornar completamente obscuro. Há sempre uma luzinha possível, desde que caminhemos. Agora, aí é que está o ponto. Desde que saibamos vivenciar os valores absolutos. Um dos grandes problemas também, Vila, hoje, a meu juízo, é o relativismo. É a sociedade do relativismo. Não. Eu acho que o aprendizado que vai vir dessa pandemia, pós-pandemia, ou não, mas tudo bem, mas há uma grande chance. Né? E há coisas muito bonitas a acontecer. Eu participo de movimentos de voluntariado, né? E é muito bonito. Né? Então, até por participar desses movimentos de voluntariado, né? Com atos concretos, cotidianos e silenciosos. Né? E silenciosos. Eu tenho a esperança. Né? A esperança de que a gente vai caminhando.
não é? A gente vai fazendo, caminhando, isso não é frase minha, é uma frase badalada, não é? O nosso caminho. Mas o importante é caminhar. Se você caminha, né, você tem a chance de esperar o inesperado. Se você não caminha, porque a democracia é esperar o inesperado, porque ela possibilita caminhos, né? Caminhos diferentes, mas que podem se unir. O senhor Amoroso Lima, o Tristão da Taíde, ele fazia uma distinção tão bonita entre o uniforme e o uno. Dizia o Tristão, nós nunca podemos ser seres uniformes, seres da uniformidade. Não podemos ser seres uniformes, porque o que é uniforme suprime o diálogo, suprime a contraposição, suprime os opostos. Nós necessitamos ser seres da unidade, porque a unidade é a possibilidade eterna do convívio, do consenso no dissenso. Por isso, eu sou esperançoso. Legal, muito obrigado, doutor Cláudio Fonteles, Procurador-Geral da República entre 2003 e 2005, mais de 3 décadas no Ministério Público, né? Participação também no ensino acadêmico, das grandes questões nacionais. Olha, foi um enorme prazer conversar com o senhor. Eu conhecia o senhor à distância, de acompanhar o Ministério Público, especialmente quando o senhor foi procurador-geral entre 2003 e 2005. Foi um enorme prazer conversar com o senhor colocou questões que eu acho centrais, porque no nosso canal o objetivo é justamente isso, é um canal plural, democrático, qualificar a reflexão sobre o Brasil, né? Porque nós vemos um momento muito marcado pelo panfletarismo, pelas agressões, por polaridades primárias, né? E justamente a ideia nossa é quebrar essa história de polaridades e buscar uma reflexão mais apurada. E o senhor deu uma excelente entrevista, agradeço muito bem a gentileza, agradeço do senhor ter nos atendido. Muito obrigado. Ô, Marco, eu que agradeço essa oportunidade, esse maravilhoso conversa que nós tivemos. É fundamental. Isto é que é o caminho. É por aí. É pelas conversas fundamentadas, objetivas, concretas. Eu te agradeço muito. Prazer. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Paz e bem. Paz e bem.